O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura. Mas o meu povo não sabe, o meu povo não entende. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Deus único, soberano, Criador dos céus, Criador da terra, aqui estamos mais uma vez, Senhor. Quantas vezes, Senhor, precisaremos chegar ao pé do monte para vê-lo fumegar, Deus? Quantas vezes, ó Deus, precisaremos estremecer ao som da Tua voz? E até quando, Senhor, cochearemos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A terra é muito pequena para comportar tamanha glória, Deus. Por isso os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Abra o entendimento, meu Senhor, dá compreensão ao povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Porque uma nação, ó Deus, pode ter pergaminho, pode ter o Espírito, pode ver os profetas passearem nas suas ruas e gritarem pelas madrugadas. E depois de tudo isso, ainda ouvir: vós tendes por pai o diabo. Mas nas nossas ruas passearam Jeremias. Diante das nossas casas gritou Ezequiel, aquele da fronte de diamante. Amós peregrinou em nosso meio, Obadias, Isaías, Neemias e Jeremias. Mas como está escrito, não fizemos dele caso algum. Ó Deus, que não seja vã a nossa estadia nessas poucas horas neste lugar. Que não seja vã e mecânico, Deus, ter saído cada um da sua casa, entrado no seu carro, gastado combustível. Que não seja uma perda de tempo, Deus. Que a Tua voz ecoe, Deus. Sim, Senhor, todos os dias tem ecoado, mas que seja ouvida nessa noite, Deus, atendida como está escrito: Shemar Israel, Adonai Elohenu. Brada, Deus, pois ainda que, Senhor, de Abraão a Jesus Cristo tantas gerações se passassem, Tu não desististe daquele povo, não desiste de nós também não, Deus. Nessa noite, brada, Deus, sai da Tua morada, Deus, vem ao encontro dos filhos dos homens. E diga-lhes, Senhor: vede que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o sol da justiça. Eu sou a Tua sombra à Tua direita. Sou eu, o Senhor, que renova as forças. E operando eu, quem impedirá? Glorifico o Teu nome, meu Senhor.
Ainda que as forças dos homens sejam poucas, Deus, as tuas forças, Senhor, jamais sofrerão abalo. Não viemos aqui confiando em nós, Senhor, mas foi confiando na tua palavra, no teu nome, meu Senhor, no teu Espírito. Por isso, Deus vivo, glorificado seja o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 19, 27 diz: Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda a certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, tem algumas palavras que o Senhor Jesus deixou que são de um radicalismo extremo, uma verdadeira loucura para o homem natural. Quem deixaria assim todas essas coisas para seguir Jesus? Pelos exemplos bíblicos, nós vemos Jesus falando até de um homem: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque quem tem suas posses não larga as suas posses para viver da fé. Não é comum as pessoas rejeitarem, como Eliseu rejeitou, os presentes magníficos de ouro, prata, pedras preciosas, roupas luxuosas, para continuar morando na sua choupaninha. Não é comum. Ao contrário, nos dias de hoje eu já tenho dado aqui vários exemplos de pastores que ganharam carro zero porque disseram que um membro lá da igreja, ele orou e o membro da igreja foi abençoado, então o membro da igreja deu um carro zero para ele. Imagina, que loucura, né? Não é assim que as coisas funcionam, longe de nós tal loucura. Então, as pessoas têm essa tendência a se pegar às coisas naturais, às suas conquistas. Eu já vi pessoas se darem muito mal, famílias evangélicas, porque não foram capazes de abrir mão de um benzinho material, um carro ou alguma coisinha, e aí se afundaram em dívidas horrendas, porque há essa tendência natural. Só que nós estamos falando de pessoas que têm ousadia. Olha só, Pedro manifestou-se dizendo: nós deixamos tudo e te seguimos, o que será da gente? Jesus não diz: espera aí, o que vocês deixaram? Não diz isso. Do que você está falando, Pedro? O que você deixou para me seguir? Não, se Pedro está dizendo, nós deixamos tudo, e Jesus ainda diz, não, vocês, né? Vocês que deixaram tudo para me seguir, tudo, quer dizer, tudo o que vocês tinham, tudo no que vocês poderiam se apoiar, enfim, vocês vão receber muitas coisas. E quando na regeneração, o que é a regeneração? O milênio. Quando no milênio o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, que Jesus Cristo, Filho de Deus, vem sentar num trono em Jerusalém para reinar sobre o mundo todo, agora, neste século 21, e eu creio que não passará de 2070, como Deus nos tem ensinado nesse lugar, inclusive com visões aqui, incríveis, fantásticas e extraordinárias, mas reais. Então, na regeneração, vocês também, quando eu me assentar no meu trono, vocês vão se assentar, vocês meus apóstolos, vocês que deixaram tudo, não só os apóstolos, porque Jesus está dizendo, vocês que deixaram tudo, isso pode incluir eu ou você.
E vamos estar sentados junto lá com os apóstolos, talvez não necessariamente em Jerusalém, mas espalhados pelo mundo, em tronos reservados por Cristo Jesus para nós. Afinal de contas, nós sabemos muito bem a história do milênio. Jesus Cristo trará de volta uma parte da sua igreja para governar com ele no milênio. Nós seremos espalhados sobre a terra. Então vocês que deixaram tudo, vocês também se assentarão em tronos, junto com o Filho do Homem. Vocês vão ter esse galardão. Irmão, o galardão não é só esse. Nós temos visto muitas pessoas que largaram coisas nessa terra por amor a Cristo. Não nos últimos dias nós não conseguimos achar muito disso. É uma agulha num palheiro gigantesco. Mas houve um tempo na Idade Média, onde nós temos ali Jerônimo Savonarola, aqueles chamados heróis da fé, homens que deixaram tudo, foram para cidades e situações complicadas, até adquiriram enfermidades, uma série de moléstias da época, passaram por dificuldades, mas deixaram o seu nome na história do livro de Deus. Homens que deixaram tudo. E o que nós vemos? Nós vemos, até hoje tem sermões chamados, pregações desses homens que foram escritos e edificam, livros sobre a vida destes homens edificam, e cada coisa, cada vida que Jesus usa o livro deles, ou a história deles para edificar, é galardão, é recompensa que eles vão ganhando no dia a dia, é assim que eu creio, cada um pode crer de forma diferente. Então veja que, homens que largam tudo, não simplesmente está reservado para eles um trono, mas no seu caminhar, a sua trilha nessa terra é diferente da de todos os outros homens. São esses que verdadeiramente são luzeiros de Deus. Esses é que são o sal da terra e a luz do mundo. Aqueles que renunciam a alguma coisa. Aqueles que olham para a Escritura e dizem assim, como é que é? Esse Deus teve poder de abrir o mar vermelho? Ele pode tudo? Esse Deus conseguiu vencer o exército egípcio, o maior exército do mundo conhecido na época, e apenas com pragas, efeitos da natureza ou a sua mão, sem se mover do seu trono, usando um homem como seu porta-voz, ele conseguiu vencer o maior império da época, que dominava uma região imensa, e libertou o seu povo que estava escravizado, sem que o seu povo tivesse necessidade de sacar de uma faca, arremessar uma pedra contra o palácio de Faraó. Tem pessoas que olham para isso e dizem assim, não, eu não vou ficar de braços cruzados. Se fez com ele, faz comigo. E essas pessoas renunciam à sua juventude, renunciam à sua mocidade, renunciam aos prazeres da carne, renunciam os deslizes, olham para a queda e diz, todo mundo caiu, mas eu não vou cair. Todo mundo tropeçou naquela pedra, mas eu não vou tropeçar, eu vou passar por cima. São pessoas que nutrem dentro de si uma força descomunal. São pessoas que têm dentro de si, o maior medo delas não é cair. Se você tem apenas medo de cair, meu irmão, eu te garanto, você vai cair. Mas tem pessoas que o maior medo delas não é cair, mas é decepcionar o seu Senhor. Porque quem tem medo de cair, meu irmão, já está caído. Mas quem ama Jesus Cristo ardentemente e que não quer cair para não decepcioná-lo, porque sabe que ele investiu na sua vida, esse vai ficar de pé. Porque tem pessoas que não querem cair porque querem servir de cartão postal para os outros, aparecer diante dos olhos dos outros. Mas tem aqueles que não querem cair porque não querem decepcionar e entristecer o seu Senhor. Isso é uma questão de conhecimento, intimidade com Deus vivo. Então, Pedro, nós deixamos tudo. E Pedro não está mentindo, né? Porque aqui, mais para frente, em Mateus capítulo 4, no verso 18, diz assim, e caminhando
junto ao mar da Galiléia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Sabe o que acontece com algumas pessoas quando ouvem o chamado de Jesus Cristo? Imediatamente entendem, imediatamente largam a rede. O que é largar a rede? Larga a sua fonte de sustento. Eles deixaram o próprio pai, estão incluídos naquilo, quem deixar família, quem deixar pai, quem deixar mãe. Jesus não chamou aquele homem, Zebedeu, não chamou o pai deles, chamou a eles. Eles imediatamente entenderam o chamado de Jesus, largaram tudo. Tem pessoas não que ficam presas, olham para trás. Aí meu pai, um homem disse: Senhor, eu te seguirei, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Jesus falou: não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu vem e me segue, anuncia o reino de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que são assim, vê o resplandecer da glória de Deus, ouve uma palavra, recebe alguma coisa de Deus, e eles imediatamente largam tudo. Esses começam rapidamente a colher o fruto espiritual na sua vida. Tem outros que vão ouvindo Jesus de longe, vai caminhando devagarzinho, dando um passinho aqui, um passinho ali, e pensam até que estão seguindo Jesus. Não, Jesus passou nessa estrada, olha, ele está lá na frente, eu vou também. Eu não vou me aproximar muito, porque eu não posso me envolver muito, eu estou sem tempo, eu tenho que ver a minha família, eu tenho que tomar cuidado com as minhas redes, que é o meu sustento. Eu vou seguindo Jesus um pouquinho de longe, e vai caminhando, e nunca desfruta de nada, porque Jesus não está abençoando ninguém que o segue de longe. Jesus só abençoa os íntimos, aqueles que ele pode chamar de meu filho. E filho não é quem está distante, é quem está debaixo das asas do Altíssimo, quem está próximo, quem está perto, quem renuncia mesmo, quem abre mão mesmo. E Jesus falou: vocês vão renunciar e vão receber 100 vezes mais. Mas as pessoas não creem. É muito fácil crer num Deus fictício, um Deus que eu vou na igreja a cada culto e eu cultuo Deus e pronto, vou para casa, foi uma bênção. Isso não vai funcionar, irmão. O Deus que funciona é aquele que você vai sim, como ele criou o sacerdócio, criou a igreja, você vai lá, ouve Deus, e quando você sai daquela porta para fora, você rumina aquelas palavras, e no seu a cada passo lá fora você coloca aquilo em prática, dizendo: eu ouvi, eu sei que Deus falou, eu sei que o Espírito Santo me tocou, aquele sobrenatural me envolveu, e quer eu viva, quer eu morra, mas eu não abro mão do que eu ouvi. Tem pessoas que ouvem a vida inteira. Pessoas: eu tenho 60 anos de evangelho. Tá bem, compra ali um túmulo no cemitério e vai se sepultar. Outros chegam na igreja com 3 anos de evangelho, estão falando ousadamente, estão abrindo Bíblia, enquanto outros estão lá, vovozinho, peraí, deixa eu achar aqui a epístola de Judas, onde é que está mesmo, hein? Outros estão com poucos meses na igreja, já estão folheando para cá, folheando para lá. A gente fala: já leu a passagem tal? Já leio. Quando tu fala, o outro vai e completa, com pouco tempo. São pessoas que querem ser íntimas de Deus. Tem um monte de palhaço dentro da igreja, entrando nas igrejas só porque lá tem instrumento para tocar, para se exibir. Jesus Cristo não está procurando exibicionistas, está procurando servos que deem sangue na arena, meu irmão. Jesus Cristo não está procurando artistas. A maior caricatura do artista foi feita pelo próprio. Lá na cruz, ninguém faz uma caricatura mais bonita que aquela. Ninguém faz uma obra mais bonita que aquela.
Ele falou: eu quando for levantado, todos eu atrairei a mim. Aquela é a maior obra de todos os tempos. Cristo Jesus crucificado, ressurreto dentre os mortos. Mas tem muita gente entrando na igreja como artistas. Certa vez eu pregava numa igreja e dizia assim: eu estou vendo aqui um monte de instrumento, e estou vendo um monte de gente que senta aqui para tocar. Eu quero saber se o pastor desta igreja retirar esses instrumentos daqui, se essas pessoas que tocam vão continuar entrando e sentando aí no banco. Tem muita gente, dizia eu, que entra nessa igreja porque tem uma bateria para se exibir e uma guitarra. Não são servos de Deus, são senhores de si mesmo. Nós estamos aqui, irmão, para olhar para a regra da Escritura e morrer por esta regra. É só isso que traz efeito, meu irmão. Vida longa e próspera é para aqueles que anseiam por morrer rapidamente por esta palavra. Esta é a realidade, né? Colocamos logo lá fora naquela placa: tempo pós-prisão. Alguns nem entendem a palavra pós, aí me perguntam um monte de coisa, mas outros compreendem. Tempo pós-prisão, ensinando a morrer por Cristo. Quando os crentes passam aí nessa porta, torcem o nariz, meu irmão, qualquer dia eu vou escutar até o estalo do nariz deles quebrando. Aqui, irmãos, é para nós vivermos o que a Escritura diz, que Cristo Jesus morreu por todos, logo todos morreram. A vitória é pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amando a sua vida até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Coroa da vida é só depois da morte. Então esse é o nosso objetivo. Se nós queremos a coroa da vida, temos que ansiar pelo degrau da morte. E o que o mundo chama de morte, para nós é o portal da maior recompensa. Veremos face a face aquilo que hoje vemos como enigma por espelho. A Bíblia nos chama a isso, irmão. Então, Jesus está falando aqui, olha, vocês, quem deixar casa, quem deixar irmão, irmã, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome, vai receber muito mais e ainda vai herdar a vida eterna. Só, irmão, que herdar a vida eterna não é simplesmente herdar a vida eterna. Antes de herdar a vida eterna, Jesus Cristo pega a nossa vida e escreve uma grande história. Ninguém herda a vida eterna sem primeiro deixar uma história escrita pelo Espírito Santo com a sua vida, por mínimo que seja. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que curtíssima história, e que história gloriosa! Aquele homem foi salvo, herdou a vida eterna. É assim com todo mundo. Então, quando diz aqui, irmão, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, significa que você vai ter a unção no tempo que Deus estiver contigo sobre a terra. A tua vida vai servir de história, de exemplo. É com a tua vida que Deus vai quebrar os grilhões do diabo, vai desfazer as cadeias de Satanás, vai libertar os cativos, os oprimidos. É com a tua vida que Deus vai cravar a espada na garganta dos inimigos dele. É com a tua vida que Deus vai realmente revolucionar o planeta, porque você está a caminho de herdar a vida eterna. Irmão, vou te dizer uma coisa: quem não tem vida expressiva, não mexe nas regiões celestes, não abala o local onde mora, não está a caminho de herdar a vida eterna. Porque quem está no caminho de herdar a vida eterna, tem uma unção sobre esse. Não é que nem algumas pessoas que estão sentadas aqui nessa noite, não. Que na sua vizinhança tudo que escuta da sua boca são os palavrões descarados,
e ainda se diz membro da geração de Jesus Cristo. Vê se eu te considero, pelo menos. Se nem eu te considero, que dirá Deus? Não envergonhe o nome desse ministério. Esse ministério não tem gente safada. Esse ministério não tem pilantra. Esse ministério é composto de servos do Deus vivo. Gente que dentro da sua casa, sua família é um escândalo absurdo e diz-se membro desse ministério. Quem diz que tu é membro desse lugar? Eu tenho cara de palhaço? Por acaso você me encontrou num hotel das prostituições algum dia? Me viu enchendo a cara num bar? Como tu se diz membro desse lugar? Eu sou igual a você? Não gostou? Levanta e vai embora. Jesus Cristo, meu irmão, ele quer derramar. Quando ele diz, herdarão a vida eterna, antes dos portais da eternidade se abrirem, meu irmão, muita coisa se cumpre sobre a tua vida. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Põe a tua vida à prova nisso, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você acredita nisso, irmão? Se você vier com o teu carro numa rua e vê uma emboscada de traficantes, todo mundo armado até os dentes, vai morrer, o que você vai dizer para eles? Diga para eles, quem te deu essa informação? Dizer que eu vou morrer é muito fácil, eu quero ver me matar. Olhar para mim é muito fácil, eu quero ver olhar para a glória do meu Deus quando ela se manifestar. Meu Deus não se atrasa. Ele é Deus presente, Ele é Deus de já. Então, meu irmão, estar a caminho da salvação, estar a caminho de herdar a vida eterna, é uma coisa gloriosa. A unção está sobre ti. Ou por acaso alguém que não tem o Espírito Santo vai herdar a vida eterna? Não vai. Paulo escreve dizendo que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Se você está a caminho de herdar a vida eterna, significa que você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem a palavra, tem a língua afiada, tem a unção, tem o poder, tem a graça, tem a autoridade. Mas você não tem autoridade para nada. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Para de discutir balela. Quem tem o Espírito Santo não precisa dizer que tem. É Ele quem fala. Se alguém disser, você tem o Espírito Santo na tua vida? Se você sabe que tem, você vira e diz assim, põe à prova. Quando começa argumento, não, eu tenho, porque a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia diz aquilo, então eu frequento a igreja todo dia. Quando você quer justificar as coisas espirituais, é porque você não as tem. Porque quem tem, os céus se abrem e declaram, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meu irmão, não adianta ficar olhando para a Escritura, ficar vivendo meios termos. Temos que vestir a camisa. Se o Senhor é Deus, vamos seguir. Se Baal é Deus, acha que é o Baal? Então segue Baal. Mas não brinca com Jesus, não brinca com as coisas de Deus. Vai acabar se ferindo. E pior não é isso, nós sabemos. O que se processa nessa terra não é tão terrível. O terrível é quando Jesus fala que tem um lugar onde o bicho não para de comer, onde as chamas do sofrimento não param de arder. Ali é que é terrível, irmão. Isso aqui não é nada. Tem algumas pessoas que dizem assim, morreu, acabou. Eu digo, não, morreu, começou. Morreu, não acabou. Morreu, começou. Mas tem até crente que não crê na vida após a morte. Enquanto até satanistas acreditam nisso, tem cristão que nem acredita nisso.
E eu encontrei uma. Não, irmão, eu acho que morreu, acabou. Eu falei, há quanto tempo que a senhora está na igreja? Não, eu estou na igreja há muitos anos. Eu falei, é mesmo? E a senhora diz que morreu, acabou? Olha, a igreja que a senhora serve deve ser uma igreja do diabo. Que isso, irmão, não se pode falar isso não. Posso sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém que diz que morreu, acabou, só pode, nem o diabo, nem quem serve ao diabo não crê nisso. Porque quem serve o diabo sabe que até o diabo é um espírito eterno. Irmão, olha para a Escritura, atente para o chamado de Deus. Você estava lá cuidando das suas redes, o Senhor passou e disse, segue-me. Você estava lá com o seu pai, o Senhor passou e disse, segue-me. Seu pai ficou, não ficou? Se o Senhor te chamou, irmão, é porque Ele considerou a sua vida muito importante. Ele não considerou a experiência do seu pai, ou os recursos, ou a estabilidade do seu pai. Ele chamou você. O que você vai fazer com esse chamado? Com essa glória tremenda que Ele preparou para você? Tem que valorizar as lições. E quem deixar por causa do meu nome, tá? Então veja bem, esse outro detalhe, quem deixar todas essas coisas, bens, laços familiares, suas riquezas, é por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Tem muita gente, irmão, como eu já vi dentro de igrejas, essas campanhas loucas que tem por aí, né? Quem vai dar isso, quem vai dar aquilo? Gente chega lá e dá a chave do carro. Ah, eu vim doar o meu carro. Porque está no seu pensamento, está tentando fazer uma troca com Deus. Eu vou dar o meu carro, Deus vai me dar um outro bem melhor. Esse pensamento, irmão, não é pensamento de cristianismo, não. Quando você dá de si, seja o carro, seja a vida, seja as roupas, seja o que for, você não dá para receber nada em troca, você dá para ver o nome do teu Senhor glorificado. É aí que funciona. Quando você não está esperando a recompensa daquilo, você apenas fez por amor. Entregar as coisas no altar de Deus é como dar uma esmola a um mendigo no meio da rua, que você acredita que aquele mendigo nunca vai te retribuir. É assim que se entrega as coisas no altar de Deus. Muita gente não prospera por causa desse legalismo, desse mercenarismo. Eu vou entregar meu dízimo, eu tenho que ser fiel no meu dízimo, porque Deus vai me abençoar. Deus vai me multiplicar. Eu tenho que ser fiel no meu dízimo, porque Deus vai me multiplicar. Ele não vai te multiplicar nunca. Não é esta a visão de se entregar um dízimo. A visão de se entregar um dízimo, meu irmão, é a obediência à palavra, às regras de Deus. E o dízimo, nós temos a mentalidade que é algo empregado na obra do Senhor. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e enfim, uma série de coisas. Não pode ter um pensamento de mercenário, não se pode fazer troca com Deus. Se você não aprender as lições, meu irmão, você vai passar a vida inteira sobre a terra sem ser nada. Tem que purificar o coração e entender as grandes obras que o Senhor Deus tem a realizar. Então, voltando ao primeiro ponto, quando Deus chamou você, você veio imediatamente? Não, pastor, eu demorei um pouco. Tá, e agora? Vai demorar quanto mais? Se lança, meu irmão. Aqui diz, quem abandonar pai, mãe, irmão, eu diria, aqui não fala esposa, né? A palavra esposa não entra aqui, mas está incluída, irmão. Não fala noiva, né? Mas está incluída. Não fala namorado, né? Mas está incluído. Está tudo incluído, meu irmão. Mesmo que estas palavras talvez nem existissem lá naquele idioma,
na época, mas acredita, está incluído porque são os mesmos laços sentimentais. Então, meu irmão, presta atenção, todos aqueles que tiverem deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Herdar a vida eterna significa, primeiro, receberão uma unção poderosa. O jugo de sobre as suas vidas será partido. Eu vou bloquear a enfermidade para que não os derrube. Os acidentes não vão ter poder sobre eles. 1000 vão cair ao lado deles, 10.000 à direita. Eu vou guardá-los de todo mal, a entrada e a saída desde agora e para sempre. Eles serão sal da terra, eles serão luz do mundo, eles serão cidade edificada sobre os montes. Eu vou usar as mãos deles para curar enfermo. Eu vou usar a autoridade da palavra deles para dizer: demônio, sai! Eu vou glorificar meu nome através deles. Isso é o caminho dos que vão herdar a vida eterna. Autoridade no poder do nome de Jesus. Quem não tem essa autoridade, vai, meu irmão, faz a tua oração. Deus, quando eu sair dessa igreja, põe uma legião de demônios no meu caminho. Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança no Deus? Todo dia você vem para a igreja e louva, todo dia você ouve a palavra, todo dia você ora, mas cadê os resultados? Cadê a sua atitude de fé? Quem deixar casa, quem deixar... Meu irmão, joga tudo para o alto! O que está te impedindo de chegar ao altar de Deus e abraçar? Joga tudo para o alto! Eu tenho fé em Deus. Tem fé, está se segurando num tijolo. Que fé é essa? Tem fé, está se segurando no salário do marido. Que fé é esta? Quem tem fé, meu irmão, parte para o deserto e deixa Deus lá preparar o seu oásis. Isso é que é fé, meu irmão. Isso é o caminho dos que vão herdar a vida eterna. Vamos parar de ilusão, meu irmão, porque aqui é impossível sustentá-la. A palavra é muito específica, muito clara. Então, meu irmão, não adianta ficarmos vendo exemplos. Exemplo com Moisés, exemplo com Elias, exemplo com Eliseu. Caramba, Eliseu multiplicou o azeite da viúva, né? Mas tu está com medo do teu faltar? O que adianta Eliseu multiplicar o azeite da viúva se você tem medo que o teu falte? Ai, meu Deus, vai faltar o pão para os meus filhos. Mas você fica lendo lá, e os corvos foram levar carne para Elias. Os corvos alimentaram Elias, mas você está, meu Deus, não deixa faltar o pão dos meus filhos. O que adiantou a história de Elias? Não adiantou nada. É o mesmo que ela não está escrita. Ah, Deus, eu não tenho nada para comer. O que vai ser da manhã? Deus, quando amanhã não tem um pão, não tem um leite na geladeira, eu não tenho nem geladeira. Deus, o que vai ser da minha vida? Mas aí você abre lá e eis que o Senhor Deus providenciou o maná para o povo no deserto. Não presta para você isso aqui? Você está sempre desesperado. Você está sempre com medo. Você está sempre com falta de fé. Ou então tem fé porque tem dinheiro. Tem esse outro lado. Tem aqueles que têm fé porque têm dinheiro. E cadê a ousadia? Deus, se o Senhor quiser, pode tirar tudo que existe na minha vida. Me deixa andar nu, mas me deixa ver a tua glória. Pouquíssimos fazem uma oração dessa. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, não adianta, meu irmão, eu ver os exemplos bíblicos e não aplicar na estrutura, na essência da minha vida. Uma vez eu era bem jovem, eu estava no meu canto, lendo a Bíblia, orando, e era uma época que se falava muito em história de demônio, tal, ainda tinha muitos terreiros por aqui nesse bairro, e eu estava lendo ali, eu falei assim, Deus, eu creio nesse poder, põe um demônio na minha frente,
para que eu possa ter essa experiência de ver a autoridade do teu nome sobre o reino das trevas. Irmão, naquela mesma semana, eu vinha chegando, acho que era do trabalho que eu vinha chegando, vinha subindo uma rua lá atrás, Conselheiro Leonardo, e não é que tinha uma pessoa no meio de uma roda, um monte de gente em volta, aí uma senhorinha cristã, com Bíblia na mão e tudo, eu olhando aquela cena, a dona foi lá, abraçou uma mulher, abraçou a mulher pela cabeça assim, e, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. A outra jovem, que estava possessa, encolheu a perna, na altura mais ou menos da barriga dela, deu um chute, que foi, sem sombra de dúvida, foi uma coisa sobrenatural. A mulher foi assim, como se estivesse presa num trilho, arremessada. Falei, meu Deus. Aí eu estava ali na roda, aí me aproximei. Demônio, está amarrado em nome de Jesus. Aí a mulher botou a mão para trás, eu falei, não é que funciona? Demônio, sai! E a mulher, onde estou? Eu falei, então é assim? Se é assim, vai ser assim. Se é assim, vai ser assim. Você já viu o quanto Deus está na tua vida? Ainda não? Então essa noite você vai encarar as legiões do inferno. E vai saber que o Senhor teu Deus é Deus, não é só Deus de palavras persuasivas de sabedoria humana, Ele é Deus de eficácia, de poder. Quer saber que o teu Deus providencia todas as coisas? Deus, que amanhã eu acorde e não tenha um grão de arroz para comer, porque eu quero ver o teu maná descer na minha mesa. Irmão, não tem fé exercitada quando não existir situação complicada. Quer exercitar fé? Tem que ter fornalha, tem que ter cova, tem que ter gigante desafiando no vale, tem que ter soldados cercando a tua casa, tem que ter escribas e fariseus querendo o teu fim. É aí que entra a fé e é aí que se vê Deus. Amém, meu irmão? Fé é a palavrinha menor que um maior poder, a ponto de o Senhor Deus dizer o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 4,16, portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Entende, meu irmão? Chega-te com confiança. Se o Senhor Deus falou, Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Se Ele falou, é como Ele disse, vai acontecer. Se Ele diz que te deu poder, te deu a língua erudita, você tem mergulhado na Escritura, você não tem ideia do que está dentro de você. Então faça mais uma oração nessa noite. Deus, mostra o poder daquilo que o Senhor já pôs dentro de mim. Deus, tu és Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, então deixa um exército se levantar contra mim. Tu és Jeová Shalom, então deixa que a guerra seja renhida contra mim, para que eu entenda o que há dentro de mim. Tem que ser assim, meu irmão, tem que ser assim. E olha, já tem muitos aí no corredor da guerra. Vai nessa tua força, varão valoroso. O Senhor é contigo. Ele te achou debaixo do carvalho, malhando trigo, o mais humilde, da menor tribo. Todos olharam para você, viram o teu povo em escárnio e zombaria. Todos olharam para você e disseram, sabe o que? Deus poderá levantar qualquer um, menos aquele, pois é você que Ele vai levantar.
É você que ele vai levantar, o mais humilde, o desprezado filho bastardo. É você que ele vai levantar. Agora, não ponha esse poder de Deus em dúvida. Creia. Agora, se você acha que eu falei alguma coisa diferente da Escritura, nem volte aqui no próximo culto. Mas se você acredita que eu falei pelo Espírito de Deus, aposta a tua vida então. Não brinca, caminha, irmão. Eu tenho certeza que tal qual eu tenho visto, tu também verás a glória de Deus. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.